Bem, olá a todos, olá a todas, bem-vindos, bem-vindas a mais um nosso programa. Desde o início, desde o primeiro dia da abertura da CPI, nós estamos acompanhando e fazendo alguns comentários, algumas reflexões sobre isso. Então, ontem, terça-feira, dia 1º de junho, foi a doutora Yamaguchi, Nise Yamaguchi, foi ser a depoente. Ela foi numa condição de convidada. E mais uma vez, todas as vezes que os bolsonaristas vão depor na CPI, eles fazem nada mais nada menos do que sofisma, né? Eles ficam arrodeando e adotam como técnica de depoimento o não esclarecimento. Isso a gente percebeu ontem. Porém, no desenrolar, no andar da carruagem, a doutora Yamaguchi, ela foi entrando em contradições. E essas contradições levaram a ela ter que disponibilizar um documento, né, para que ela realmente não fosse incriminada, sobre aquela reunião da tentativa de mudança de bula da cloroquina, né, que o ex-ministro Mandetta e o presidente da Anvisa testemunharam em seus dois depoimentos separadamente. Os dois confluíram para o mesmo. Então a doutora Nise, vendo-se ameaçada de ser enquadrada dentro dessa articulação, ela disponibilizou um documento lavrado em cartório, uma conversa entre o WhatsApp lavrada em cartório, para retirar de si toda a culpabilidade do que significaria induzir ou encaminhar uma mudança criminosa e ilegal de bula de um determinado fármaco, de um determinado remédio. Isso daqui foi um ponto muito importante. A tese que a gente percebe que a CPI vem montando, construindo, a gente percebe que pelo menos ela flui entre duas estradas, entre dois caminhos. A primeira coluna é a coluna da definição, da intenção clara e específica que o governo teve em não combater a pandemia de uma forma científica e eficaz. Ele, desde o início, apostou naquilo que o pessoal tem chamado de uma forma muito irresponsável, na nossa opinião, de imunidade de rebanho, né? Isso é uma primeira estrutura de pensamento que a CPI vem montando. Isso vem claramente. E o material sobre o qual ela se dedica é toda a campanha, todo o envolvimento que foi a tese do tratamento precoce por cloroquina, que é um antiprotozoário, não é um antiviral. Então, todas as denúncias, toda a documentação que a CPI tem levantado passa por isso aqui. Quer dizer, o governo ele foi irresponsável de uma forma intencional de não querer combater a pandemia, utilizando-se da cloroquina de uma forma mentirosa para a população, dizendo que a cloroquina se tratava de um tratamento precoce. Essa é a primeira tese que a CPI levanta. A segunda tese, que começa agora a vir à tona com a doutora Nise e com os próximos depoimentos que estão previstos, é a tese de que não só apenas a cloroquina serviu para esse engodo, né, do ponto de vista do tratamento da pandemia, mas também para um tipo de resultado para um pequeno grupo que articulou essa questão da cloroquina, que é um resultado financeiro. Então, isso daí já vem sendo denunciado. O próprio jornalista Bob Fernandes, da TV Cultura da Bahia, fez um belíssimo documentário que postou no seu canal no YouTube no dia 25 de maio passado, né, mostrando um passo a passo, né, uma retomada no tempo do que foi essa conivência, essa sintonia entre Donald Trump e Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro realmente se apresentando como o grande propagandista, um garoto propaganda da cloroquina, e o Bob Fernandes faz um belíssimo documentário nesse sentido. Hoje, a doutora Luana Araújo, infectologista, né, master em infectologia, ela hoje deu um show, justamente por quê? Porque respondeu de uma forma
técnica, de uma forma científica, as perguntas que a doutora Nise ontem não conseguiu responder, porque não domina o conteúdo, não domina o enfrentamento legítimo de como uma pandemia como essa deve ser enfrentada. Então hoje foi muito bom, porque as sombras que a doutora Nise colocou ontem foram iluminadas hoje pela doutora Luana Araújo, e que nós vamos ter a oportunidade de ver agora duas passagens. Vamos lá. Que a gente adotasse determinadas posturas lá no começo, onde as evidências eram muito frágeis ainda e a gente estava construindo esse conhecimento, ela tinha lógica. Agora, a gente perpetuar uma abordagem não técnica, não baseada em evidências no decorrer da pandemia, é obviamente o caminho menos provável ou menos decente a ser seguido. Com relação à questão da imunidade de rebanho, é muito importante que as pessoas saibam o seguinte: nós estamos falando de uma infecção por um vírus RNA. As pessoas não sabem exatamente o que é isso, então se vocês me derem 30 segundos para explicar, eu agradeço. RNA é um tipo de material genético que a gente tem. E esse tipo de material genético que existe na natureza, ele tem uma tendência a sofrer mutações, principalmente com relação à questão viral, sofrer mutações com muita facilidade. Então, sempre foi, era e é e sempre será muito esperado que vírus com base em material genético de RNA sofram mutações claras ao longo do tempo. Enquanto nós estamos conversando aqui, o vírus está mutando centenas de vezes. E centenas dessas mutações não têm importância para a gente. Existem algumas poucas em que isso acontece e muda, por exemplo, o grau de transmissibilidade do vírus ou a capacidade dele de fazer uma doença mais grave. São nessas variantes que a gente chama, que a gente acaba se concentrando. Então, isso tudo é para explicar que uma imunidade de rebanho natural dentro do SARS-CoV-2 e da doença Covid-19 é impossível de ser atingida. Não é uma estratégia inteligente, ela é impossível de ser atingida. Por que a gente consegue fazer isso com a vacinação? A gente consegue fazer com a vacinação porque a gente consegue induzir uma resposta ao mesmo tempo e muito mais sólida, aparentemente, do que a infecção natural. E num período de tempo mais curto. Então, a gente consegue mobilizar aquelas pessoas e o sistema imunológico delas ao mesmo tempo de forma mais clara. Então, e outra, né? A gente atinge a imunidade de rebanho com a vacinação sem sofrimento. Eu não posso imputar sofrimento e morte a uma população simplesmente pensando em atingir uma imunidade de rebanho. Isso não existe. Para mim é muito estranho que a gente discuta esse tipo de coisa. Não tem lógica. O que a gente vem atravessando é muito grave, é muito difícil. Não sei se todo mundo aqui teve condição de ver um paciente com Covid, de ver um paciente buscando ar. É das coisas mais horríveis. E é inesquecível. Eu estou com Covid. Para concluir, a gente fica agora na expectativa de todo esse material que a CPI já conseguiu catalogar, provar, documentar, agora fica nas disposições finais, nas conclusões finais a que eles vão chegar, porque já existe um fato material nesse sentido. E, logicamente, essa vertente hoje, dessa tese que eles estão abrindo a partir de ontem, com a doutora Nise Yamaguchi, no sentido de que não só a cloroquina funcionou como um estratagema para que se fosse aplicada a tese da imunidade de rebanho, mas também que a cloroquina ela funciona como um meio de se ganhar muito dinheiro para um grupo fechado de participantes que aos poucos a sociedade brasileira está conhecendo os seus nomes, as suas funções dentro dessa corja de pessoas que fazem parte dessa articulação, e que a CPI está fazendo nesse sentido um grande serviço
de transparência política, né, de realmente de fortalecer a cidadania brasileira, né? Então, eu agradeço mais uma vez pela participação de todos, de todas. Eu lembro sempre, né, se puderem deixar aquele gostei, aquele like, para que realmente o canal da gente possa ter pouco a pouco a sua expansão, né? E vamos ver o que é que vai acontecer nesta quinta-feira e nos próximos dias, que a CPI agora se envereda pela tese da questão do faturamento, para que o faturamento que a cloroquina está possibilitando a um grupo muito pequeno de pessoas que arquitetaram, orquestraram essa tese da cloroquina, um antiprotozoário com uma pedra de toque da salvação da população brasileira, que está chegando a 500 mil de pessoas mortas. A CPI precisa chegar até as últimas consequências com aquilo que ela está coletando. Então, uma boa semana para todos. Uma vez mais, muito obrigado e até o próximo encontro. Até mais. Tchau.